Então, boa tarde a todos. Desde já quero agradecer à organização do simpósio o convite para falar um pouco da realidade aqui do Hospital Fernando Fonseca, no sentido específico do Serviço de Urgência Geral. Eu vou-vos falar um pouco da realidade do que aconteceu ao longo deste ano passado até agora no Hospital Fernando Fonseca e no Serviço de Urgência Geral em específico, dar-vos um pouco a perspectiva da evolução dos doentes internados com Covid positivo no Hospital Fernando Fonseca, descrever as circunstâncias que levaram àquele evento em janeiro, muito noticiado, da necessidade de evacuação de doentes com Covid positivo para outros hospitais e qual foi a atuação principal da equipa multidisciplinar neste plano de evacuação e a operacionalização deste mesmo plano. Para terem uma ideia, portanto, eh, nós começámos, como todos, em março, a preparar, finais de fevereiro, início de março, a preparar a primeira vaga da pandemia de SARS-CoV-2. Preparámos, o Serviço de Urgência preparou-se no sentido de criar pelo menos um espaço, circuitos separados, em que tínhamos pelo menos um espaço de ambulatório que criámos de novo, ou seja, fomos para um contentor que já tinha servido para as obras do serviço de urgência anteriores há uns anos e estava ocupado pelo Hospital Dia de Medicina. Basicamente fomos buscar esse contentor e reabilitámos-o para fazer uma área ambulatória Covid, separada de qualquer circuito limpo do serviço de urgência. Em termos de internamento, dividimos o internamento a meio, dedicámos cerca de 18 camas a 20 camas, poderia variar um pouco se tivéssemos que utilizar mais alguma maca ou não, no internamento de SO, em que esse internamento foi preparado também com uma sala de reanimação com entrada direta pelo exterior para a sala de reanimação contígua aos SOs que tínhamos dedicados ao Covid. E isto foi a nossa primeira preparação para fazer face à pandemia. Isto durou durante as primeiras duas vagas, entre a primeira vaga de 31 de março até ao final da segunda vaga, barra terceira vaga, em outubro. E preparámos também os serviços e fizemos dois serviços com cerca de 60 camas para fazer face ao internamento e às necessidades de internamento com doentes com SARS-CoV-2. No verão, na parte aqui mais com necessidades de internamentos e impactos mais suaves no serviço de urgência, foi constituído um grupo de trabalho para começar a preparar a parte do inverno, que sabíamos que à partida, com a experiência que tínhamos do início da pandemia, que íamos necessitar de provavelmente mais espaço e melhores condições para tratar estes doentes, e começámos a preparar uma nova área ADR. Houve uma série de reuniões, em que foi feito um projeto final e criámos uma área que se desenvolveu até o início de dezembro, meio de dezembro, que foi estreada a 16 de dezembro. Criámos uma área com 18 camas de internamento totalmente equipadas, boxes separadas, pressão negativa em toda a área, e uma área de ambulatório também com 10 boxes de atendimento totalmente equipadas, com monitorização, uma sala de reanimação capacidade para 2 doentes, mais uma sala de inalatórios, para doentes com necessidade de oxigênio, mas não necessitassem de monitorização, e vários gabinetes, cerca de 5, 6 gabinetes médicos, mais uma sala de enfermagem. E isto foi o que nós projetámos para fazer face ao impacto que prevíamos para o inverno. Mas é a surpresa que a nossa quarta vaga foi muito, muito acima das nossas expectativas. Portanto, o serviço de urgência começou a ter uma pressão no início de janeiro, que é expectável. Esta pressão inicial do serviço de urgências na primeira semana de janeiro é expectável. O que não era expectável era o aumento abrupto que tivemos até cerca de 20, 22 de janeiro, 23, até ao culminar a 26, 27, que foi quando fizemos a transferência dos doentes, que tivemos que evacuar doentes, a culminar com cerca de quase 400 doentes internados no hospital. Para terem um pouco a ideia da dimensão, o hospital tem cerca de 200 e poucas camas de medicina. Portanto, para chegar a cerca de quase 400 doentes internados, o hospital tem uma capacidade total de 800 camas, mas isto contando com pediatria e tudo, tivemos que ocupar todos os serviços de medicina, à exceção de um de 30 camas, e vários serviços cirúrgicos também foram ocupados. No serviço de urgência, para nós fazermos face a esta situação, é óbvio que as 18 camas de internamento de Covid no ADR novo foram insuficientes,
é claríssimo. Tivemos que reocupar SOs que tinham sido dedicados no início da pandemia para voltar a ter doentes internados nesses SOs. No final, acabamos no pico da pandemia apenas com um SO limpo, portanto, toda a estrutura da urgência estava dedicada a doentes respiratórios e a doentes Covid. Como podem ter uma ideia, no início aqui de janeiro, tínhamos cerca de 30% de doentes respiratórios e os restantes seriam não respiratórios, e com a evolução da pandemia neste mês, começámos a crescer em doentes respiratórios e a decrescer muito em doentes não respiratórios, com o culminar, cerca de 90% dos nossos doentes no culminar da pandemia serem doentes respiratórios. Ficámos reduzidos a um SO só de doentes limpos, tínhamos cerca de 8 camas só para estes doentes dedicados e chegava. Felizmente chegou, porque todo o resto da área da urgência, além do ADR, foi dedicado a doentes respiratórios, que culmina também, condiz também com o número de doentes respiratórios que nós tínhamos, eram praticamente todos doentes com Covid positivo. Chegámos a ter picos aqui na altura da transferência, até quase 90 doentes, em que dos 90 doentes internados, 79, isto no serviço de urgência, 79 eram Covid positivo. Porque é que cresceu tanto o internamento de doentes Covid positivo no serviço de urgência? Lá está, quando a capacidade do hospital começa a estar totalmente esgotada ou acima daquilo que é possível, por muitas enfermarias que se fossem abrindo, a tempo sempre não útil, ou seja, nós não temos as vagas, hoje vamos abrir aquela enfermaria Covid, tem que se preparar o serviço, nós não temos vagas para abrir esse serviço, portanto, toda a pressão é colocada no serviço de urgência e todos os recursos foram dedicados ao serviço de urgência para poder fazer face a esta situação. Isto teve uma agravante. O serem só doentes respiratórios teve um agravante muito grande. E isto aqui para desmistificar um pouco também o porquê que houve a necessidade de transferir os doentes. Não houve uma quebra da rede de oxigênio, ou seja, não ficou sem oxigênio. Não houve uma falta de oxigênio no hospital. O hospital foi-se precavendo, ao longo à medida que a pandemia ia evoluindo neste mês, fomos tomando medidas para que tivéssemos sempre disponibilidade de oxigênio. O problema é que os débitos de oxigênio que estes doentes necessitavam e a percentagem de doentes que tínhamos a necessitar de oxigênio, neste caso em alto débito, foi aumentando cada vez mais, o que provocou uma baixa de pressão na rede, que a rede não estava preparada. Portanto, para terem uma ideia, a rede está preparada para, numa média de todas as rampas de oxigênio abertas de uma enfermaria, para uma média de 10 litros por rampa, e no serviço de urgência inclusive, podia chegar até aos 15 litros por rampa em todas as rampas abertas. Nós estávamos a fazer, no pico da pandemia, como podem ver o gráfico aqui em baixo, chegámos a ter cerca de 41 doentes com VNI. Alguns deles, além da VNI, outros teriam alto fluxo. Portanto, tínhamos doentes com altas pressões a fazer débitos de 60, 70 litros de oxigênio por rampa, ou seja, que no pico da pandemia provocou que no hospital inteiro toda a rede não tivesse capacidade, ou seja, para chegar oxigênio à urgência chegava o grande volume, que era o grande consumidor, e às unidades de intensivos também, que são no piso 0, mas para chegar aos pisos 5 e 6, não havia capacidade de pressão suficiente para chegar. Foram feitas algumas medidas nas semanas anteriores, que foi colocar bypasses intermédios a meio dos pisos, para fazer face à pressão, ou seja, para conseguir aumentar a pressão. O frio também não ajudou, porque diminuiu a pressão, porque o oxigênio também contrai, também diminuiu a pressão de oxigênio para chegar aos pisos. Portanto, todos os nossos equipamentos de VNI e de alto fluxo começaram a alarmar por falta de débito. Até que culminou no dia 26 de janeiro, com todas as ações que nós fizemos, de melhorar a capacidade de oxigênio em termos de rede. Durante estas últimas semanas, culminou no dia 26, em que era impossível manter esta situação, porque já toda a rede alarmava, e foi necessário transferir alguns destes doentes. Isto aqui é uma média de doentes com VNI. Para terem uma ideia, o serviço de urgência, isto é só o serviço de urgência, o serviço de urgência em si tinha em média 20 equipamentos de VNI para fazer face ao inverno todo, e isto, desde que eu sou responsável do serviço, enfermeiro-chefe do serviço, há 6 anos, nunca necessitei mais que 20 equipamentos, 25 equipamentos de VNI no serviço.
prevendo um aumento abrupto de doentes com SARS-CoV-2 que necessitassem de VNI, nós, no verão, também, além de preparar o ADR, também preparámos o equipamento. Tentámos adquirir equipamento no exterior e chegámos antes de janeiro, felizmente, antecipámos muito estas compras. No limite, nós pensávamos que nunca íamos lá chegar, mas comprámos para o dobro daquilo que dobro ou triplo do que nós necessitávamos, achávamos nós. Portanto, eu cheguei a prever 60 equipamentos de VNI e 8 equipamentos de alto fluxo para não faltar equipamentos deste tipo para os nossos doentes. Isto culminou numa média de 41 doentes, por exemplo, aqui no dia 25, 26, de 41 doentes com equipamentos VNI em média, ou doentes ventilados também com ventilação mecânica invasiva. Também, lá está, o que provocou o colapso da rede de oxigênio no hospital. Isto também, este gráfico que vos posso mostrar também, lá está, a incapacidade do hospital em conseguir fazer face à rotatividade, à transferência destes doentes para os pisos e as altas atempadas para que pudéssemos ter capacidade interna para resolver a situação. Quanto menos altas ia existindo, e houve aqui vários dias, que isto é as altas nos internamentos, vários dias em que não houve praticamente altas nenhumas, portanto era só entradas de doentes com alguns picos que se conseguia transferir também para fora. Houve aqui alguns doentes que a gente, quando abriu a Arena de Portimão, conseguimos ir transferindo para fora. Houve outros dias que conseguimos que não receber doentes do pré-hospitalar, só receber doentes a pé, mas infelizmente muitos dos nossos doentes chegavam por meios próprios e não chegavam bem. Havia doentes com grande instabilidade, com grande necessidade de oxigénios de altos débitos. Portanto, isto culminou no dia 26 de janeiro em que tivemos que pedir ajuda. Portanto, o alerta, e isto foi dado só às 19h30, porque estávamos já com um plano B, que era colocar um depósito de oxigênio dedicado a retirar o serviço de urgência da rede, basicamente, forçá-lo com um depósito de oxigênio que criasse mais pressão também dentro da rede, só para o serviço de urgência. A verdade é que não chegou a tempo de se conseguir atuar a tempo já com a quantidade de doentes que estavam a entrar no serviço de urgência com grandes necessidades de oxigênio. Portanto, o alerta foi dado às 19h30. Isto foi noticiado nas televisões uma hora pouco depois, que houve falha na rede de oxigênio do Hospital Número 2. Na realidade, o que não houve não foi uma falha, foi uma baixa de pressão devido à quantidade de doentes que nós tínhamos com oxigênio de alto débito por VNI ou por alto fluxo. E neste momento foi convocado o Conselho de Administração e nós montámos um gabinete de crise no serviço de urgência. Basicamente, o que é que nós fizemos? Pronto, deslocou-se os responsáveis do serviço, o enfermeiro-chefe, eu, neste caso, o diretor do serviço regressou ao serviço. Nós tínhamos saído do serviço por volta das 6, portanto, tivemos uma hora em casa para voltar para trás. Foi convocado o Conselho de Administração e, basicamente, neste início do gabinete chamado, entre aspas, gabinete de crise, o que é que nós contabilizamos? Quais os recursos humanos que necessitamos para fazer as transferências. Ainda não sabíamos quantas vagas íamos ter no exterior para fazer as transferências, mas começámos a calcular. Começámos a calcular primariamente o equipamento, porque o que nos constatámos é que não valia a pena ter demasiados profissionais no serviço, que digo desde já que se disponibilizaram imediatamente para vir. Eu posso não precisar o número correto, mas era possível que tivesse cerca de mais de metade do serviço de urgência disponível para regressar ao serviço ou vir ao serviço de propósito de ajudar no que fosse necessário, e nós temos uma média de 140 enfermeiros no serviço de urgência a trabalhar, portanto poderíamos ter ali 60, 70 enfermeiros se necessário e uma panóplia de médicos e outros técnicos necessários para fazer estas transferências. Mas, primariamente, tínhamos que saber o equipamento que tínhamos. Qual era o nosso interesse? Transferir os doentes que tivessem maiores débitos de oxigênio. Isso cria problemas, porque os doentes com mais débitos de oxigênio seriam os doentes mais instáveis, que implicaria que todo o transporte fosse um transporte medicalizado, o médico, o enfermeiro e todo o equipamento que ele necessita. Mala de reanimação, monitor desfibrilhador, o equipamento VNI, tudo isso é necessário para fazer esta transferência. Então, calculávamos, tínhamos capacidade para fazer
3, 4 transferências ao mesmo tempo. Mais que isso não haveria capacidade, 3, 4, 5 no limite, dependendo também do equipamento que nós tínhamos disponíveis. Portanto, nós temos 4 malas de reanimação, tínhamos mais desfibrilhadores, mas malas de reanimações também não existia para fazer as transferências. Portanto, não mobilizámos, começámos a fazer o cálculo à mobilização de profissionais consoante o material que tínhamos. Depois tivemos o apoio também, mais tarde, do INEM, que também nos deu conhecimento que teria ambulâncias equipadas com o equipamento necessário para fazer os transportes. O que nos levou a que cerca de 15, 20 enfermeiros que nós tivemos em permanência durante a resolução e a operacionalização destes transportes, 15 a 20 enfermeiros foram suficientes para fazer. Mas como recordo, tínhamos enfermeiros suficientes, não foi por falta de profissionais que alguma coisa correu menos bem, e médicos inclusive. Depois, aqui foi a comunicação com as outras entidades. Eu e o diretor do serviço descemos ao Conselho de Administração e começámos a perceber quais eram as vagas que tínhamos. Portanto, já tínhamos o pessoal no serviço, eram cerca de 8 horas, já a maior parte das pessoas que nós tínhamos dito que sim, que venham, já estavam no serviço, totalmente equipados. Fomos perceber que vagas é que tínhamos, porque lá está, inicialmente o Conselho de Administração disse-nos que o hospital ia ter cerca de 40 vagas, 45 vagas, mas nós não sabíamos a tipologia das vagas. Portanto, e grande parte das vagas eram de enfermaria, portanto, não era bem o nosso objetivo. E algumas das vagas que tínhamos começaram a drenar. O que é que nós começámos a fazer? Para a segurança dos doentes e nossa profissionais, começámos nós a ligar diretamente, tanto o diretor de serviço e o chefe de equipa de banco, que estava também a colaborar, a ligar aos hospitais, a falar com os médicos, com os colegas que estavam nos serviços, os nossos enfermeiros também ligaram, os enfermeiros responsáveis também ligaram, a perceber que tipo de equipamento é que eles tinham e que tipo de tipologia de vaga é que poderiam receber os doentes para poder estratificar. Se o doente tinham capacidade para intensivos, podíamos mandar para intensivos. Se eram camas de intermédios, como algumas que nos disseram que eram de intermédios, mas que não tinham equipamentos de VNI. Portanto, tivemos de ter em conta que os hospitais receptores também não iam ter os equipamentos necessários para manter o doente e para estabilizá-lo. Portanto, quando começámos a constatar isso, tomou-se uma decisão que, se o doente fosse para uma cama de intermédios de um hospital X, em que não pudessem depois ter o VNI que este doente necessitava, que nós faríamos o empréstimo do equipamento. Porque, lá está, nós perdíamos o equipamento, perdíamos capacidade para receber mais doentes, mas também baixávamos as necessidades de oxigênio do hospital. E o que se acordou foi isso. Todos os doentes que necessitaram de oxigênio por VNI, com equipamentos de VNI, os equipamentos foram facultados, foram emprestados aos hospitais, e foi feito inventário de todo o equipamento, que acabou por, ao fim de uma semana ou duas, ter todo o equipamento de volta ao hospital, quando os doentes deixaram de necessitar deles. E aqui também foi feita a comunicação, foi simultânea a comunicação ao INEM. Nós, portanto, no serviço de urgência temos boa relação com todas as entidades daqui da zona da Amadora e de Sintra, e primariamente contactámos logo diretamente os bombeiros de Queluz, que nos disponibilizaram 3 ambulâncias de imediato para começarmos a fazer os transportes. Como já tínhamos equipa própria e o INEM ainda não tinha chegado, e já tínhamos autorizações, alguns transportes, poderíamos começar a transportar doentes. Até que chegou o INEM e colocou o centro de operações de comando deles junto à nossa urgência. Pronto, e aqui depois começámos a selecionar os doentes. Como é que foi feita a seleção dos doentes? Tínhamos o coordenador médico, com uma coordenação de enfermagem, com um dos meus enfermeiros responsáveis e com a chefia administrativa. Eles reviram todos os processos, todas as necessidades de oxigênio, documentaram todas as necessidades hemodinâmicas que o doente poderia necessitar, em termos de monitorização, em termos de ventilação e em termos de transporte, estratificaram se o doente necessitaria de médico e enfermeiro, se poderia ir sozinho, se poderia ir só com o enfermeiro. Foi estratificado os doentes todos para transferir e depois de saber a tipologia de vaga que tínhamos, começámos a estratificar estes doentes. Para mais segurança, porque nós estávamos a fazer isto na zona limpa. 2 dos nossos enfermeiros mais antigos, os responsáveis e alguns chefes de equipa, entraram para dentro do ADR
para confirmar a estabilidade destes doentes. Ou seja, além daquilo que foi lido no processo pelo chefe de equipa de banco, pela enfermeira que estava a coordenar, a estratificar os doentes com o médico e a chefia administrativa, foram enfermeiros e médicos para dentro do ADR extras, porque temos que ter noção que o trabalho não acabou e não parou. Nós não deixámos de receber doentes nesse momento, ou seja, não fechámos a porta. Todos os doentes que entravam pelos pés deles continuaram a entrar para dentro do ADR, do Serviço de Urgência, e continuaram a ser internados. E os que estavam internados continuaram a ser atendidos, porque tínhamos muitos doentes em VNI, alguns doentes, muitos deles em decúbito ventral, conectados a VNI, com alguma sedação, doentes a serem ventilados na sala de reanimação. Portanto, não retirámos recursos às equipas que estavam a trabalhar, que já estavam sobrecarregadas, portanto não lhes podíamos dar esta responsabilidade de avaliar se o doente estaria ou não em condições de ser transportado. Isto foi feito sempre com 2 equipas de elementos mais diferenciados e com mais experiência. E aqui, depois de termos estratificado os doentes e dos começámos a transferir, também aqui esta imagem é também do Conselho de Administração a dar a informação ao país do que é que estávamos a fazer. Nós também fizemos questão de, no serviço de urgência, todos os doentes que foram transferidos serem comunicados à família, serem informada à família da sua transferência. É óbvio que não foi dada a opção às famílias se queriam ou não queriam que os doentes fossem transferidos. Estávamos numa situação excepcional e não poderíamos dar essa opção à família, mas garantimos que todos, se não me falha a memória, foram apenas 3 famílias de 3 doentes que não foram informadas a tempo útil, ou seja, no momento em que foi transferido o doente, dessa transferência, porque não tinham nenhum número de contacto disponível que pudesse ser feito esse contacto. Depois aqui a preparação do transporte dos doentes. O que é que foi feito? Pronto, inicialmente, como vos disse, fizemos a estratificação dos doentes, confirmámos dentro do ADR que os doentes estavam em condições de ser transferidos e agora começou aqui a coordenação e a interação com o centro de comando do INEM e a transferência destes doentes para os locais definidos. Aqui foi novamente foi estabelecido que ia estar um elemento do serviço de urgência, nesse caso um dos enfermeiros responsáveis também, fora do ADR, à porta do ADR, a confirmar novamente todos os doentes se eram o doente correto, se o processo que foi impresso era o doente correto e se a localização para onde o doente ia era correto. Esta interação correu muito bem, podemos dizer que correu muito bem com o INEM. Também temos uma boa relação com eles, também através da nossa viatura médica. Portanto, a maior parte dos nossos profissionais do serviço de urgência responsáveis, eu próprio, trabalhamos na viatura médica, temos muito boa relação com os restantes elementos do pré-hospitalar, neste caso do INEM, e fizemos uma coordenação, penso eu, bastante segura para todos, tanto profissionais como doentes. Aqui nós garantimos o registro de tudo, desde a identificação do doente, à identificação dos profissionais que acompanharam o doente. Nós sabíamos a todo momento qual era o número da ambulância, para onde é que essa ambulância saiu, quem era o médico que lá ia dentro, quem era o enfermeiro que lá ia dentro, quem era o doente que lá ia dentro, e os próprios tripulantes da ambulância, nós sabíamos quem eram todos. Esses registros ficaram com o INEM e connosco próprios para memória futura e para auditar no futuro se alguma coisa tivesse corrido menos bem. Desta parte das transferências, não me parece que tenha corrido nada mal. Aliás, o próprio hospital socorreu-se do serviço de urgência, neste caso desta coordenação, para depois, nos dias seguintes, fazer a transferência dos doentes, porque isto não foi feito só no dia 26, 27, houve depois outra fase onde nós transferimos doentes para outros hospitais. Toda esta coordenação foi feita com o INEM e foi feita através do serviço de urgência, dos elementos, tanto médicos e enfermeiros, do serviço de urgência em sinergia com os serviços. Todos os serviços que transferiram doentes os doentes passaram e foram coordenados e confirmados pelo serviço de urgência e pelo INEM. Isto é aquilo que aconteceu, basicamente, foi a nossa realidade que culminou com a transferência para vários hospitais, até que nós conseguirmos novamente ter segurança
e começar a receber doentes, que houve uma semana em que não recebemos praticamente doentes do pré-hospitalar, também para que alguns dos doentes que iam melhorando conseguíssemos dar alta, para novamente voltar a uma pequena normalidade que é o serviço de urgência e a tipologia de doentes que nós atendemos. Se tiverem alguma questão sobre o que é que aconteceu ou sobre o funcionamento do serviço de urgência, neste caso no ADR e dos doentes Covid, terei todo o gosto em responder. Estará aí o meu e-mail, podem me contactar por e-mail, se precisarem de alguma coisa, e obrigado pela apresentação.